Neste sábado, 22 de setembro, vai ser comemorado o Dia Mundial Sem Carro. É uma iniciativa popular que acontece desde 1997. O objetivo é refletir sobre a poluição e a mobilidade urbana. A poeira se acumula no carro praticamente esquecido na garagem por este casal. A gente usa muito pouco, uma vez por semana, para fazer um supermercado, alguma coisa assim que você carrega mais peso. O resto a gente faz a pé, faz de bicicleta. Cada vez mais trânsito, cada vez mais pessoas nervosas, né? E é bem melhor, bem mais salutar a gente caminhar, andar de bicicleta, fazer exercício. Depois de colocar o capacete no filho Noah, de 2 anos, lavam eles em 2 rodas. Já virou rotina nessa família que mora em Santos. Vanessa pedala desde a adolescência e aos poucos vem mudando o hábito do marido. A Vanessa me incentiva a andar, né, a passear de bicicleta, e é muito bom estar em família, fazendo exercício, passeando e contribuindo para o meio ambiente, né, menos carros nas ruas e mais bicicletas. Cerca de 1 milhão de pessoas utilizam bikes na Baixada Santista. São números da Associação Brasileira de Ciclistas. Melhorar a segurança da turma do pedal ainda é um desafio para as autoridades. Atualmente, a região conta com 300 quilômetros de ciclovias. Segundo esta diretora da agência metropolitana, há um plano regional que prevê a construção de mais 200 quilômetros até 2026. Ele dá um incentivo financeiro, né, para que os municípios possam executar ciclovias. Já é um plano de 2012, ele está sendo reestruturado dentro agora de uma visão de modais integrado a um plano regional, que vai ser revisto agora esse ano que vem. Então, ele estimula a utilização de recursos do Fundo Metropolitano, que é do Conselho, para que sejam executadas obras de ciclovias. Incentivar o uso de meios de transporte que não poluem o meio ambiente como este é um dos desafios do Dia Mundial Sem Carro, que vai ser comemorado neste 22 de setembro. Para Gladson, todos os dias são sem automóvel desde 2014. São 20 quilômetros diários ao guidão. A bicicleta é o principal meio de transporte do inspetor de equipamentos. Já tive carro, já tive moto. E em primeiro lugar, custo. Segundo lugar, dificuldade mesmo de andar, de ter que usar estacionamento e parar. E fora a preocupação de seguro, vou ser roubado, não vou. Então acho que custo-benefício a bicicleta ganha. A língua brasileira de sinais foi um dos temas do primeiro workshop de ensino inclusivo de ciências da vida na Unisanta. O assunto também foi apresentado em uma feira de bioinclusão. A língua brasileira de sinais detalhada para quem pode ouvir. Quem falou sobre Libras foi a pedagoga Rosemary Leite, durante o primeiro workshop para ensino inclusivo de ciências da vida na Unisanta. A língua de sinais é a segunda língua oficial do país, é uma língua que deve ser aprendida pelas pessoas. Assim, quanto mais pessoas utilizam a língua de sinais, mais pessoas para ter a comunicação e o surdo ter realmente uma inclusão na cidade que ele mora, né, onde ele vive. Então, acho que a língua de sinais é a acessibilidade que o surdo precisa para ele estar bem integrado e incluído na sociedade. A especialista ensinou verbos, números, expressões que fazem parte do dia a dia dos deficientes auditivos. Alunos da Congregação Santista de Surdos deram aquela força para apresentar o alfabeto em Libras. Alexandro gostou da experiência. Eu achei interessante, importante, fui convidado para vir, achei legal, me sinto feliz. E no futuro, para quem quer trabalhar com Libras, para conhecer a língua de sinais, para ser tradutor, né, ou estar na faculdade, eu acho muito importante. Para os surdos saber também é muito importante para todas as pessoas. Foi uma aula para aproximar 2 mundos. Complicado quando você está convivendo com pessoas que são surdas e você não consegue se comunicar com eles, né? É muito triste. Eu fico chateada de não ter tido essa experiência mais cedo na escola, pudesse ter tido a oportunidade de aprender isso antes. A iniciativa faz parte do projeto Biotátil destas alunas de graduação em Ciências Biológicas. A inclusão, infelizmente, ainda é um tema que é pouco abordado, mas é um tema de extrema importância, né? E a gente tem cada vez mais desenvolver ferramentas de inclusão e falar mesmo até as pessoas cansarem, porque é um tema que precisa ser discutido e precisa ser realizado na prática. A inclusão também foi levada a sério nesta feira de Ciências e Biologia no Bloco M da Unisanta.
Normalmente as feiras são apenas visuais ou são auditivas, e aqui nós temos a sensibilidade tátil, nós temos as questões referentes às deficiências intelectuais, deficiências auditivas, deficiências visuais. Existe um pouco de cada assunto da biologia e da ciência para ser mostrado, para ser sentido por esses visitantes que têm vindo aqui e têm nos enchido de alegria. Os temas foram explicados com a ajuda de maquetes feitas com material reciclável e interativas. Esta cadeira, por exemplo, simulou o que acontece em um terremoto. O pessoal, além de aprender e tatear a maquete, ela pode também sentir como é um terremoto. Esse é um dos exemplos que a gente tem aqui na feira. Hidrovia é uma via navegável utilizada por veículos aquáticos, como barcos, navios ou balsas. Mesmo sendo uma opção para o transporte de mercadorias, o Brasil ainda engatinha no assunto em comparação com países vizinhos. Para debater o tema, foi organizado ontem um seminário Hidrovias Já, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. No evento, que reuniu autoridades ligadas ao setor, foi apresentado um estudo da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia. A pesquisa identificou ao menos 180 quilômetros de vias navegáveis que podem ser utilizados para o deslocamento de cargas para o Porto de Santos. Agora se discute de uma forma bastante aprofundada as iniciativas para que a gente tenha realmente um novo modal com muita produção e que melhore toda a situação. É uma oportunidade ótima para a gente poder discutir a questão da multimodalidade aqui na região da Baixada Santista, na região metropolitana, e esse seminário traz algumas ideias que deverão ser agora potencializadas e analisadas em conjunto. Apesar de possuir grandes bacias hidrográficas, o Brasil pouco utiliza os rios para transporte de mercadorias. O país possui 51 embarcações registradas, muito abaixo do Paraguai, com 1.910, e da Argentina, com 850. O balanço do seminário será levado aos governos estadual e federal. Nós estamos propondo praticamente a criação de 21 zonas de apoio logísticos. Isso significa 21 portos fluviais, né, com esses condomínios industriais gerando negócio, riqueza para a região metropolitana da Baixada Santista. O canal da produtividade e desenvolvimento. É isso que nós queremos. Nós queremos isso para Santos, para o Brasil, que larga a mão de passar aperto. Nossa área continental está sendo massacrada e nós temos muita coisa para fazer aqui dentro através de nossos rios. Pô. Nós temos 200 quilômetros para trabalhar. Nós temos um corpo técnico muito bom que vai poder auxiliar essa turma toda aí para a gente fazer um grupo onde possa realmente dar soluções para grandes problemas. Claro que tudo depende da parte financeira, tudo depende do governo do estado, principalmente no nosso caso de Agem. Mas no caso da Baixada, são soluções metropolitanas, né? Alunos de grêmios estudantis da Rede Municipal de Santos tiveram uma aula diferente. Eles foram capacitados pela Escola de Transparência e aprenderam mais sobre o papel da ouvidoria pública. Eles têm entre 10 e 14 anos uma responsabilidade que vai além das atividades em sala de aula. A turma pertence a grêmios estudantis de escolas municipais de Santos. Gabriel do Lourdes Ortiz conhece bem a tarefa. Eu gosto muito porque assim eu posso fazer a diferença na escola, que muitas pessoas não podem fazer. Eles vão dialogando o que pode ser feito para trabalhar em conjunto, porque essa é a ideia, que eles tenham essa visão de equipe, que todos nós somos importantes, desde a direção, a tia da cozinha, os professores, para a gente trabalhar em conjunto em prol da educação. Cerca de 60 alunos do 6º ao 9º anos aprenderam nesta quinta-feira como encaminhar reivindicações e ter direitos garantidos. Foi durante capacitação da Escola da Transparência Municipal que mostrou o trabalho da ouvidoria pública. A ouvidoria, ela procura ser o canal de comunicação entre o cidadão e a prefeitura. E esse projeto visa mostrar quais são esses canais e como exercer o poder do cidadão. Muitas vezes o aluno tem interesse em participar, quer participar, mas não conhece. Muitos da turma já têm essa função na escola. São os alunos ouvidores, projeto criado pela prefeitura em 2016.
Gabriel é um dos 36 ouvidores da rede municipal de Santos. Ele pega na escola as coisas que estão ruins e leva direto para a ouvidoria, que é um caminho mais fácil, mais rápido. São pequenos ouvidores, mas grandes cidadãos. A gente percebe que quando eles têm informação, quando eles têm o conhecimento e começam a perceber que a participação dele dá resultado, eles são muito participativos. Então a gente quer estimular cada vez mais essa cidadania. Faltam 18 dias para o primeiro turno das eleições 2018 e o cenário ainda é de muita incerteza. Para conversar um pouco sobre o momento, eu converso agora com o professor universitário, cientista político, Iberê Cirna. Professor Iberê, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui mais uma vez. 2 semanas depois do ataque ao candidato Bolsonaro, os números dele na pesquisa só cresceram. O que, de alguma maneira, era esperado que acontecesse, não era, professor? Sem dúvida, eu acho que expôs, né? Ele ganhou uma mídia 24 horas por dia. Para quem tinha 10 segundos na mídia oficial de campanha, ele virou noticiário 24 horas. E mais ainda, o ataque, né? O ataque vitimizou um pouco, porque afinal das contas, não se imagina uma democracia e uma eleição com facadas, tiros e nada disso. Então isso também fez com que amenizasse um pouco a crítica que se faz muito a ele. A ausência dele, de alguma forma, acabou beneficiando ele, mesmo sendo uma tragédia, óbvio, o que aconteceu. Mas acaba beneficiando o candidato? Então, aí nós temos que pensar, segundo os analistas, o vice, que é um general, tem uma formação, né, um pouco mais aprofundada do que o do Bolsonaro. Embora, está aí nas redes sociais, ele também usando algumas palavras que deixaram assustado algumas pessoas. Mas me parece, pelos analistas, que é um homem com uma formação um pouco superior à do Bolsonaro. A maneira consegue se expressar de uma maneira melhor. Né? Afinal, é um general, fez uma escola superior de guerra, sim. É um homem que já vem militando na política de alguma forma. Então, é assim, isso somado. Mas parece que sempre existe aquela vaidade entre os filhos, quem comanda a campanha, quem não comanda. Isto faz parte de toda a eleição. O general Mourão sugeriu, inclusive, a possibilidade de substituir o Bolsonaro, né, nos debates, e o Bolsonaro já falou que não. Mas são coisas aí também, está se baseando um pouco num monte de informação desencontrada, né, e que não dá tempo nem de verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Este é a característica dessa eleição. A cada dia que você abre os jornais, até conflitando, grandes jornais conflitando informações. Se você entra nas redes sociais, a cada quadro um fala diferente do outro. Quer dizer, nós estamos literalmente perdidos com o processo eleitoral. Agora, os números do candidato Bolsonaro melhoraram não só nas pesquisas para o primeiro turno, como também nas simulações para o segundo turno, onde anteriormente ele praticamente perdia para todos os candidatos e ficava empatado tecnicamente com o Haddad, que então não era ainda o candidato oficial do PT. E agora ele já aparece vencendo, inclusive, alguns candidatos. Não é? É uma tendência que eu acho que perdeu fôlego, né? Aqueles grandes nomes que se esperava aí, como o Geraldo Alckmin, entendeu? Como o Álvaro Dias, como Ciro Gomes, como Marina, que são os tradicionais de campanha, me parece que não acharam um caminho certo da campanha. Todos eles estacionaram numa postura extremamente baixa a nível das pesquisas. A situação do Haddad é um pouco diferente, porque na verdade ele congrega ainda um partido político, né? Estruturado. A estrutura do partido político está levando, ainda mais abençoado pelo lulismo, né? Que é outra coisa um pouco diferente do petismo. Então, assim, somaram-se duas forças, o Lula e o próprio partido, que sentiu nesses últimos tempos escorraçado de tudo quanto foi lado. Então foi um motivo até para se reagrupar. Tradicionalmente, o PT tem lá a média de todas as eleições de 20% e 22%. Ele está mais ou menos nessa faixa. 19%. Mais ou menos nessa faixa. Agora, a expectativa é que muitos dizem que existe a possibilidade de o Bolsonaro, porque o voto do Bolsonaro, segundo as últimas análises, não é um voto declarado. É um voto muito enrustido. E não é dele, Bolsonaro. É contra a situação do Brasil. Então muita gente não declara o voto. Pode ser que tenhamos surpresa até no primeiro turno, né? Essa é a grande expectativa
do pessoal que faz a campanha do Bolsonaro. Você acha que o Haddad cresce ainda mais nessas pesquisas? Não, eu acho que ele bateu mais ou menos no teto. Ele vai se beneficiar. Que foi bem rápido, né? Ele vai se beneficiar se houver segundo turno. Porque aí você tem uma tendência de esquerda que jamais iria sentar com o Bolsonaro. Então aí ele aumenta um pouco a possibilidade. Você já citou aí os outros candidatos, inclusive a Marina Silva, que chama atenção mais uma vez pela forma como caiu de novo, desidratou totalmente, né, Iberê? Então, mas se você olhar, vamos ser honesto com a gente mesmo. Que ela chega aí a 6%, ficou em 5º lugar agora. Porque eram nomes, né, que traz o recall de outras eleições. É o caso do Geraldo, que era muita expectativa, o próprio Ciro, né? Então, é assim, se nós olharmos, nada nesta eleição foi feito com proposta, ninguém apresentou nada, entendeu? O único que está apresentando é o Partido dos Trabalhadores, resgatando o governo Lula, não o governo Dilma, e o Bolsonaro chutando o balde, dizendo que o Brasil está de perna para o ar e tem que endurecer. Então nós estamos entre a esquerda e a direita radicais. As duas pontas é que vão se degladiar. E essas duas pontas, caso cheguem ao segundo turno, são as duas pontas com maior índice de rejeição. Quer dizer, 2 rejeitados serão, teoricamente, os candidatos no segundo turno? Então, mas o fato de você ser rejeitado, nada disso leva em conta na política nacional. Porque continua dando as cartas à famosa oligarquia política do Nordeste. Está aí o Sarney já falando, entendeu? Que quem quer que esteja eleito não tem 100 dias de governo. Por que isso? Porque vai ter que sentar com o Centrão, que está com o Alckmin, e mas o Alckmin não está, então o Centrão subiu no palanque e está olhando quem vai ser. Achou que alguma coisa aqui no Congresso? Tem que sentar com a gente. Essa é a verdade da política brasileira. Por mais diferente que seja o discurso também dos candidatos, quer dizer, vai ter que haver negociação, não é? Não há como governar o país sem sentar para negociar. Você só vai ter, e o que você ouve às vezes, você vai ter um Bolsonaro, porque ele vai fechar o Congresso. Aí é um golpe, é outra coisa. É outro assunto. Agora, se você pegar qualquer presidente, entendeu? Irineu Alves é o presidente, muito bem. O que o senhor vai fazer? Vai ter que bater na porta do Congresso e falar, eu penso assim. Ele vai dizer, eu não penso. E eu quero fazer tal coisa, mas nós não queremos. Não vai dar. Então, não adianta nem chamar o Meirelles. Obrigado, viu, professor Iberê, mais uma vez aqui por participar com a gente. Uma boa noite. Boa noite. Vamos falar de futebol. Da política para o futebol. O Santos volta a campo domingo às 7 da noite contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Sem tomar gols a 8 jogos, uma marca inédita na história do clube, o Peixe quer mais que os 3 pontos contra o adversário, que balançou as redes alvinegras pela última vez. Se a vitória vier, será um presente especial para um ídolo da torcida. Meu nome é Gabriel Barbosa, tenho 16 anos e estou no Santos desde 8 anos. O ano era 2013. O santista declarado havia acabado de assinar o primeiro contrato como profissional. Desde sempre santista, desde pequenininho mesmo, desde São Bernardo, lá onde eu morava. Meus pais também são santistas, me incentivou a ser santista. Gosto muito do clube e quando teve a oportunidade para mim ir para o Santos, eu fiquei muito feliz. Então eu estou realizando o sonho mesmo desde pequeno. No mesmo fim de semana, estreou contra o Flamengo, partida que marcou a despedida de ninguém menos que Neymar. O tempo passou para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O próximo domingo vai ser especial. Contra o Cruzeiro, o camisa 10 completa uma marca e tanto, 200 jogos com a camisa do Peixe. Acho que é um orgulho, um número tão expressivo, com pouca idade. Fico muito contente, espero que possam vir mais 200, 300, é o que eu espero. Estou muito contente, eu acho que nesse momento que a gente chega aos 200 jogos, tem que agradecer ao clube, agradecer à torcida, aos meus companheiros, a toda a comissão técnica e a minha família, que esteve sempre do meu lado ali. Então, creio eu que é um momento muito, muito especial. Eu quero tentar aproveitar da melhor maneira possível o jogo, tentar vencer, que é o mais importante. A carreira de Gabigol é marcada por altos e baixos. Vendido para a Inter de Milão há 2 anos por 27 milhões de euros, chegou na Itália cercado de muita expectativa. Jogou 10 partidas, só marcou uma vez. Foi para o Benfica, em Portugal, onde teve uma passagem ainda mais apagada. Voltou ao Santos, depois de um retorno apagado no início. Hoje, ele é unanimidade
entre os torcedores. Ele melhorou bastante, né, com a chegada do Cuca, né, ressaltar também o trabalho do treinador também, que mudou um pouco a posição dele ali, e ele tá fazendo os gols, está ajudando bastante o time do Santos. Vivo meu melhor momento na carreira, eu acho que isso é transformado em números, obviamente, mas também não só nos gols, eu acho que taticamente, como pessoa, como ser humano, eu acho que melhorei bastante depois do que eu passei na Europa. Voltei para cá diferente, estou diferente, eu acho que eu sou um cara mais maduro, mais experiente, apesar da pouca idade. Então eu acho que eu vivo o meu melhor momento dentro e fora do campo, sim. Já são 78 gols com a camisa do Santos, 12 só no Brasileirão desse ano. Que a atual lua de mel entre o artilheiro e a torcida dure ainda por muito tempo. Meu foco hoje é o Santos, estou muito contente aqui, muito feliz. Eu acho que quando a pessoa está feliz fora de campo, dentro ela também fica, então as coisas estão acontecendo para mim, graças a Deus. Tenho atingido marcas impressionantes e estou muito contente, espero aumentá-las. Então eu acho que isso é mais pro final do ano, eu acho que eu tenho contrato com a Inter. Eu acho que é melhor pensar com calma, não se precipitar. É uma coisa muito complicada, mas todo mundo sabe do meu carinho pelo Santos e da minha vontade também. Espero que ele possa renovar para dar muitas alegrias para nós futuramente de novo, né? Na Libertadores, quem sabe. Até falar, Inter de Milão, deixa ele ficar, mano. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal, Caderno Regional, volta amanhã às 7 da noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá. Tchau.